Muita gente se sente insegura em comprar imóveis em leilão, porque às vezes o processo demora um pouco mais, não tem a garantia que talvez ele vai conseguir aquele imóvel de forma rápida. Vou citar um exemplo do amigo meu. Tava para acontecer um leilão da Caixa aqui em Limeira, leilão de imóveis. E ele viu, Renato, o endereço lá do imóvel, viu que um preço estava acessível, o lance ali é acessível, e ele foi lá na casa bater. Foi lá conhecer a casa e falou, mas será que tem gente aqui? Tava um morador lá. Não sei se o morador estava sabendo ou não do leilão, sei que ele bateu lá, falou, eu vou vir o imóvel aqui para o leilão. Mas quase saiu uma briga, porque o rapaz falou, não, eu não vou deixar ele ainda não tinha processo de despejo. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que o rapaz cobrava e falou assim, não vou deixar ele lá o meu imóvel, vai embora daqui. Que confusão. E ele ficou com um trauma danado de comprar imóvel de leilão. Fabiano, é seguro ou não? É um processo complicado, simples? Só para ilustrar essa pergunta do Denis, só para ilustrar, porque essa é a pergunta. Nesse final de semana mesmo, né, uma pessoa veio e me perguntou, mas saiu a informação de que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região fará um novo leilão e de imóveis, equipamentos e veículos, etc. E Limeira, né, vai ter também a Justiça do Trabalho, vai leiloar. Leme e outras cidades da região. E aí a pessoa leu e me perguntou assim, mas será que é confiável? E se for, como é que eu faço? Então, assim, leilão ainda tem muita gente que olha um pouco assim, né, Fabiano? Então, Renata e Denis, hoje existem 2 tipos de leilões, basicamente. Tem o leilão judicial, que é esse leilão de débitos judiciais, seja trabalhista, civil, federal. E existe um mercado que é um mercado bem melhor para comprar, que é o leilão das instituições financeiras. Então são daquelas pessoas que não conseguiram pagar o financiamento imobiliário ou deram o imóvel em garantia, tomaram um empréstimo e não conseguiram pagar as parcelas. Melhor por quê? Porque esse tipo geralmente de leilão, ele ocorre da seguinte forma. O banco, ele retoma a propriedade pela via extrajudicial. A lei de alienação fiduciária, ela permite que o banco, assim, só para resumir, no passado nós tínhamos a hipoteca. Então o banco, ele tinha que, para ele retomar a propriedade, ele precisava mover uma ação judicial, isso demorava anos. Hoje não. Hoje a pessoa, ela parou de pagar o financiamento, ela é notificada extrajudicialmente e ela perde o imóvel via registro de imóveis. O banco, ele volta a propriedade para ele, chama consolidação de propriedade. Ele já coloca esse imóvel para vender. Então você não está comprando mais o imóvel do devedor, você está comprando do banco. Do banco. Exatamente. E você tem uma segurança jurídica maior, porque para conseguir anular um leilão, existem possibilidades, existem falhas no procedimento, mas é muito raro. Agora, o leilão, conforme você falou, o que é importante, primeiro, tomar cuidado com golpes. Então hoje tem muito leiloeiro fake. Eles clonaram páginas de leilões oficiais e eles se passam por leiloeiros. Então primeiro, pesquise o leiloeiro, saiba se aquele leiloeiro é real, desconfie de ofertas, essas coisas mirabolantes. Segundo, procure, a minha indicação é que seja de instituições financeiras. Por quê? Você está comprando do próprio banco. Se tiver alguma nulidade, alguma coisa, o banco ele entra para se defender e acaba te beneficiando o comprador. Se for um leilão judicial, que há muitas oportunidades, é necessário em ambos casos, é bom consultar um advogado especialista, mas se for judicial, é indispensável que o advogado veja se aquele credor, se o devedor ele tem outros débitos. Então, muitas vezes, aquele imóvel ele tem mais de uma penhora, está sendo penhorado uma fração ideal. Às vezes está sendo... mas tem que ser claro isso, não tem? Tem que ser claro, Renata, mas muitas vezes penhora os direitos possessórios. A pessoa, para o bem ir a leilão, ele não precisa estar registrado no nome do devedor. Se esse devedor ele tem a posse, hoje é possível penhorar os direitos possessórios.
Digo mais, é possível penhorar imóvel financiado. Nossa. A coisa mudou muito. Então, o que acontece? O importante é cercar das certidões. Sempre volto nas certidões. Esse devedor, ele tem mais patrimônio, que nem eu já ajudei clientes, que compraram um imóvel que era um débito só de condomínio. E por causa daquele débito, o imóvel foi leiloado e deu tudo certo. Olha que exatamente. Resultado. Gente. Porque as pessoas não sabem, mas existe a dívida do devedor e a dívida do imóvel. IPTU e condomínio é o imóvel que responde. Então, quando você tem uma dívida, que ela é uma dívida... Se eu comprar o imóvel do Denis, que tem dívida de IPTU, a dívida não é do Denis, a dívida é do imóvel e, portanto, vem para mim. Certo? Na verdade, quando ocorre a arrematação, subroga. Nesse caso, se você compra um imóvel leiloado pelo município, ele quita essa dívida, não vem com IPTU. Mas se eu compro do Denis. Sim, aí você responde pela dívida, exatamente. Então, primeiro passo, verificar a autenticidade desse leiloeiro. Segundo passo, é a experiência que o Denis falou. Se possível, verifique se esse imóvel está ocupado. Por quê? Existem duas coisas, tá? Quando você compra da instituição financeira, como a matrícula e a registro, o que acontece? O banco, ele faz uma escritura de compra e venda para o comprador. No judicial, é necessário que você leve a registro a carta de arrematação. Só que nesse caminho pode acontecer que surjam outras penhoras na matrícula, que eu já vi casos assim. A pessoa, ela comprou o imóvel, arrematou, a gente sabe que o judiciário tem o seu cronograma, então demorou lá 6 meses para sair a carta de arrematação. Ela vai registrar, outro credor pediu a penhora daquele imóvel. E ela já não consegue registrar. Ah, mas aí... Não tem como acionar a justiça na justiça, porque a falha não foi minha, por exemplo. Mas esse caso é porque o devedor já tinha muitas ações judiciais. Então, por isso que eu Mas aí não é complicado também colocar um imóvel que já tem tantas outras no meio de um leilão, oferecer para uma outra pessoa que vem de boa fé para comprar e colocá-la no meio de um problemão? É complicado isso. Qual é o perfil ideal para quem compra imóvel de leilão? Não ter pressa, porque sabe que se esse imóvel estiver ocupado, será necessário entrar com uma emissão na posse, que é uma ação cabível para você entrar no imóvel, e essa ação pode demorar 2 anos. Agora, vamos dizer que essa pessoa, ela tem a dívida trabalhista, ela continua morando lá e entrando com recurso. Agora, Denis e Renata, se ela perdeu para o banco ele cobra, chama taxa de ocupação. Então, vamos dizer que um aluguel é X, do banco é 3 vezes mais, e o judiciário aceita. Então, geralmente, quando ela sabe que ela perdeu o imóvel, não cabe recurso, ela sai correndo do imóvel quando é banco. Por quê? Senão não pode haver sobejo lá na frente, que é uma diferença que, em tese, ela teria que receber de volta de crédito. Então, assim, qual a minha orientação? Opte por imóveis de instituições financeiras. Cuidado com os leiloeiros fakes e analise as certidões, mesmo que seja de banco. Fora esses alertas todos, assim, que são necessários e fundamentais para quem tem interesse em participar de leilão, assim, você acha que, pelo que você já tem de experiência, compensa mesmo participar? Quem não tem pressa, como você já ressaltou, quem não tem pressa de entrar no imóvel, compensa financeiramente participar desses leilões, sobretudo esses de instituições bancárias? Compensa muito, Renata. Inclusive, sempre tem o anúncio desses leilões. Eu já vi casos do cliente comprar o imóvel por quase 70% abaixo do valor de mercado. Então, assim, é necessário também fazer uma pesquisa se aquele imóvel realmente vale aquilo. Porque é o famoso elefante branco. Black Friday, né? Não é porque é barato que é bom. Muitas vezes o imóvel está barato, mas você
a pessoa não conseguirá, o investidor não conseguirá ter um retorno. Agora, esses imóveis, apartamentos, casas, é impressionante. Vale a pena. Quem tem esse capital, não tem pressa e tem um advogado ali assessorando, vale a pena investir sim, mas com toda a cautela jurídica. Posso tirar uma dúvida, Claro. Renata? Enquanto o Fabiano estava falando, eu fiquei com uma dúvida de um tema que você abordou. Se uma pessoa ficar devendo condomínio, ela pode perder o seu imóvel? Ela pode perder. Existe uma obrigação que é chamada própria. Cuidado, viu, Denis? Aí o Renato, viu? O Renato acabou de mudar para casa nova, vai ficar devendo condomínio lá, viu, Renato? Pode perder o imóvel. E detalhe, não só a taxa condominial, a taxa de contribuição associativa. Porque o STF entendeu agora que as associações de moradores o pagamento é obrigatório. Então havia uma discussão. Então, tanto o condomínio como a taxa associativa, ela é obrigatória e ela pode gerar perda do imóvel. Eu já vi isso acontecer. Então, o que é interessante? Não deixar essa dívida virar uma bola de neve. Por quê? Hoje, vocês sabem, o nosso Tribunal de Justiça, ele tem atualização monetária mais juros de 1%. Ele está maior que a própria Selic. Meu Deus. Então, o que acontece? Essa dívida, ao longo do tempo, ela vai aumentando cada vez mais. Então, o que é interessante? Procurar a diretoria, procurar administrador e fazer um acordo.